ressurreição. Nós não falamos de uma ressurreição apenas que aconteceu há 2000 anos atrás, aproximadamente. Nós falamos de uma ressurreição que precisa acontecer dentro de nós, como cristãos. Devemos ressurgir o amor dentro de nós, o amor ao próximo, o perdão. Quantas vezes estamos dentro da igreja e guardamos mágoa, ressentimento, sentimentos ruins contra o irmão, contra a irmã, contra o vizinho? Precisamos ser visitados por esse Jesus, um Jesus que não é apenas um Jesus da instituição religiosa, mas um Jesus que, mais do que isso, foi um exemplo vivo de amor, um exemplo vivo de perdão, um exemplo vivo de transformação. Que transformação é essa? Que falamos, enchemos a boca e falamos de Jesus a todos, mas com as nossas práticas vivenciamos um Jesus distante, um Jesus que é conhecido pelos livros, mas que é desconhecido pela prática de fé. Precisamos, em nome do Senhor Jesus da glória, precisamos sim vivenciar o amor ao próximo, perdoar, sermos cristãos, se condoer com a dor do outro, sermos empáticos. Precisamos ser sensíveis à causa do irmão, da irmã, do vizinho. A dor do outro não é mais apenas a dor do outro, é também a minha dor, porque isso é ser cristão. Falamos tanto de instituição religiosa, falamos de tanto de igreja, mas esquecemos de viver Jesus. Que em nome de Jesus possamos lembrar dessa data festiva de Páscoa. E quando vamos falar dessa data, faça importante lembrar onde originou isso. A primeira Páscoa que se tem noção na Bíblia é que quando ocorreu milhares de anos atrás, quando o povo do Egito estava escravizado por Faraó. O coração de Faraó, endurecido, se nega a libertar o povo de Israel. Esse povo que foi escravizado, que foi submetido a um trabalho forçado. Jesus, melhor dizendo, Deus, no sentido de libertar esse povo, levanta Moisés. Moisés vai e encontra um homem com coração duro. Nesse momento, então, várias pragas são submetidas a esse homem que ainda assim continua endurecido, até que o anjo da morte visita cada um egípcio e israelita. O anjo da morte bate na porta de cada um. O anjo da morte vem com a promessa, ou melhor, com o trabalho de matar todos os primogênitos, sem exceção, no intuito de que todos entendessem o sacrifício do cordeiro, mas apenas os israelitas, o povo de Deus, sacrifica um primogênito cordeiro, e na porta, nos umbrais da porta, deixa a marca no seu sangue. O anjo da morte vai ceifar alguém, e na hora que encontra aquela marca do cordeiro, ele pula aquela casa. E assim surge o termo Páscoa, que quer dizer pular, passar adiante. O termo Páscoa vem do hebraico pesar, que quer dizer pular. E nós, criados por Deus, nós criaturas do Senhor, pecamos, e o fardo que teríamos que pagar é um fardo impagável, um fardo que nenhum ser humano conseguiria pagar. Jesus vem como um cordeiro, o próprio Deus se personifica em homem, se submete a todas as possíveis erros que o homem comete ou poderia cometer. Jesus se personifica como homem, e quando ele se personifica, ele vem e se oferece
Cordeiro para morrer por nós. Devemos entender que a Páscoa é mais do que uma data comercial. É uma data em que o nosso Jesus se colocou no madeiro para ir pagar uma conta que todos nós tínhamos. Que conta era essa? Da mesma forma, Deus enviou seu Filho, o Cordeiro, envia Jesus. Existe uma questão teológica que Deus, Jesus e o Espírito Santo são um, nós não vamos entrar no mérito. Mas Deus envia o seu Filho, Jesus, Ele personificando em homem, Ele se submete a ser pregado. Eu fico imaginando o tamanho a dor que Jesus de Nazaré se submeteu por você. Quantas vezes nós passamos adiante, achamos que a carne é fraca. Quantas vezes nós cometemos erros que poderiam ser evitados, alegando que nós não poderíamos desviar do diabo, desviar das tentações, evitar o erro. Jesus é um Cordeiro que morreu por nós, é um Cordeiro que morreu por você. Não precisamos fazer sacrifícios, penitências. Nada contra aquela pessoa que acredita que deve fazer penitência. Eu não estou aqui combatendo e nem relutando a fé daquela pessoa. O que eu estou falando é que nós cristãos, crentes em Jesus, não fazemos penitências, porque a maior penitência já foi paga por Jesus de Nazaré. A maior penitência foi paga por Jesus. O maior sacrifício foi pago por Ele. Jesus foi morto e ao terceiro dia Ele ressuscita dentre os mortos. Em que hoje, domingo, possamos ressuscitar a paz que há em nome de Jesus, nesse ato de fé de Jesus. Que hoje possamos ressuscitar a nossa fé, a fé de que Deus pode tudo, que Jesus que venceu a morte há de fazer milagres em nossas vidas, que Jesus que venceu a morte há de promover curas em sua vida, e que o Jesus que venceu a morte há de promover restauração em sua família. E esse mesmo Jesus que venceu e ressuscitou, que em nome de Jesus, melhor dizendo, que em nome de Deus, possa ressuscitar a sua fé, os seus sonhos. Quantos sonhos foram mortos pela incredulidade? Quantos sonhos morreram pela ausência de fé? Quantos sonhos morreram pela labuta do dia a dia, pela adversidade, pelos caos, pelas feridas, pelas ações que tomamos na adversidade da vida? Em nome de Jesus, que nós possamos amar ao próximo e mostrar mais do que um Jesus de letra, possamos mostrar um Jesus de fé, um Jesus que ressuscitou dentre os mortos. E quando vamos falar de Jesus para uma comunidade acadêmica, às vezes eles falam, mas será se há evidências de que Jesus ressuscitou? Será se realmente ressuscitou? Afinal de contas, foi há 2000 anos atrás. E ainda nesse intuito de descredibilizar a ressurreição de Jesus, surgem várias teorias. Teorias como a teoria do desmaio, que sugeriu que Jesus tenha desmaiado, que Jesus, ao invés de ter morrido, que Jesus tinha desmaiado. Eu fico imaginando um homem após ser crucificado, um homem após ser açoitado, um homem após passar por uma tortura de cruz, porque a tortura de cruz era uma tortura para levar à morte. Como uma pessoa poderia, depois de tamanha tortura, desmaiar e falar que não morreu? Não tinha como.
Então essa teoria de desmaio é facilmente rebatida, porque ninguém suportaria uma tortura de cruz. Então o fato é, realmente Jesus passou por aquilo, Jesus morreu. A teoria da substituição propõe que Jesus teria sido crucificado, mas no lugar de Jesus foi outra pessoa. As pessoas, na tentativa de tirar o crédito de Jesus, colocam a mente para funcionar de maneira tão boçal que chega a ser ausência de inteligência. Porque uma pessoa que fosse torturada igual Jesus, imagina comigo, Jesus perseguido pelos judeus, Jesus amado pelos seguidores de Jesus, que eram judeus, mas vamos supor de cristãos, até então não tinha cristãos, e Jesus perseguido e sendo açoitado pelos romanos, que fiscalizavam se Jesus não ia fugir. Como uma pessoa na cruz, observada pelos amigos e pelos inimigos, ia colocar outra pessoa no lugar dela para ser aceitada? Não tinha como. Então o fato é, Jesus morreu, foi Jesus sim, mas ao terceiro dia ele também ressuscitou. Glória a Deus. Por mais que a ciência tenta revogar, por mais que os filósofos tentam refutar, Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, levou consigo todas as suas dores, todas as suas enfermidades, todos os seus insucessos, todos os seus problemas psicossomáticos foram levados na cruz. Nada do que você leva que te imprime dor, nada do que você leva que te imprime insucesso, fadiga, você precisa levar, porque Jesus levou tudo. Glória a Deus. Acredita-se hoje que a igreja do Santo Sepulcro, lá em Israel, uma igreja grande, ela foi construída num lugar simbolicamente que Jesus foi crucificado, foi torturado, foi preso e também ressuscitou. E nessa tentativa, o homem ainda fica tentando dimensionar qual foi o peso da tortura que Jesus sofreu, qual foi o sacrifício que Jesus se colocou no lugar de você. Jesus, o amor dele foi tamanho que ele não mandou ninguém, ele foi no teu lugar, e foi no seu lugar que Jesus foi açoitado, foi no seu lugar que Jesus foi crucificado, e foi no seu lugar que Jesus morreu. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, estampando dentro de si vitória. Jesus caminhando sob o peso de uma cruz, ferido, exausto, depois de tantas chibatadas nas suas costas, olhos cansados, respiração entrecortada. Eu fico imaginando um homem que foi açoitado em plena luz do dia. Eu fico pensando um homem que carregou um madeiro nas costas. Tantas chibatadas Jesus levou. A sua respiração começa a falhar, o sangue escorrendo por sua testa, as feridas abertas, às vezes as moscas assentando, levando bactérias, inflamações, o seu corpo todo dilacerado, sangue marcando o caminho do Gólgota. O sangue de Jesus foi escorrendo. Uma dúvida para na minha cabeça: quanto tempo Jesus ainda ficou com sangue depois de tanto ser dilacerado? Porque afinal de contas, chega uma hora que o seu coração já não consegue mais bombear sangue. O seu coração vai batendo, pum, 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 começa a parar, começa
começa a falhar. Jesus olha para o céu, e eu fico imaginando que Jesus, talvez com seus olhos espirituais, tenha visto os anjos. A um pedido, os anjos desceriam, restabeleceriam sua força, acabariam com todos os romanos, com todos os judeus que estavam comemorando o seu sacrifício, a sua tortura. Jesus abriu mão de tudo, mesmo podendo. É nessa hora que eu aprendo. Nós não aguentamos. Quando eu digo nós, eu me refiro a alguns, sobretudo a mim. Nós não aguentamos quase nada. Quando somos afrontados, quando somos colocados em xeque, a nossa conduta, já revidamos, já alteramos. Jesus não fez nada para merecer a cruz, mas Ele se submeteu à cruz por você. Por você Ele se submeteu a uma tortura. Que amor é esse? Esse amor ultrapassa a compreensão humana. Eu não consigo dimensionar o tamanho desse amor. Jesus foi chicoteado, e cada chibatada que ele tomava, eu fico imaginando aquelas correias de couro. Quem já manuseou o couro, imagina como que é. Só pegar no cinto e bater. O correio não é um símbolo de chicotada quando vai bater nos meninos. Não sei, em alguns casos, né? Pelo menos antigamente, não sei. Eu fico imaginando aquele correão, aquele chicote com tiras de couro. Nas pontas daquele chicote tinha pedaços de ossos e pedaços de ferro. Cada chibatada que Jesus levava, o chicote colava nas costas de Jesus. E o soldado romano, na tentativa de continuar a tortura, ele puxa, o puxão que dá, arranca pedaços das costas de Jesus. O tecido muscular é colocado à mostra. A costela de Jesus deve ficar à mostra. O sangue começa a escorrer. Que dor! Imagina aquelas chicotadas infindáveis, aquela dor que o nosso Jesus se submeteu por amor a você. E você muitas vezes tem dificuldade de vir à igreja, e você tem dificuldade de se manter constante no exercício de fé. Jesus se colocou no madeiro por amor a você. Eu fico imaginando uma hora que os romanos pegam aquela coroa, tentam encaixar no cabelo de Jesus, bem crespo, porque afinal de contas, as características físicas de Jesus, era aquele povo meio moreno, lá de cima, pegando o mar Mediterrâneo. Eles tentam colocar no cabelo de Jesus, e aquela coroa cai. O romano deve soltar, imagino, uma palavra feia, e fala: fica coroa, e bate coroa, para ficar. Na hora que a coroa é batida na cabeça de Jesus, a cabeça, o couro de Jesus é perfurado, sangue começa a escorrer por entre o seu rosto, o suor mistura com sangue, cada gota de suor escorrendo em suas costas abertas, na ferida proporcionada pela chicotada. É uma dor infindável. Não existia morfina, não existia dipirona, não existia um remédio para dor. Jesus foi torturado a sangue frio. Jesus foi torturado por você. Jesus se submeteu por amor. Que amor é esse? Jesus forçado a levantar-se quando é pregado, ele se sustenta com seus pés, os seus pés pregados um sobre o outro.
E quando ele é pregado, ele não consegue mais respirar. E ele se força, e na medida que ele se força para se manter sobre o prego do pé, ele começa a sentir a falta de ar. O sangue provavelmente começa a misturar com a respiração. O tendão começa a rasgar. A carne do seu pé já não sustenta mais o seu peso. Em momento algum, ele reclamou porque te amava. Em momento algum, ele reclamou porque se estava submetendo ao madeiro por você. Em momento algum, Jesus falou: passa de mim, vou sair. Cada um se vira. Jesus se submeteu a todo esse processo por amor a mim, por amor a você. Os músculos de Jesus começaram a entrar em colapso. A dor extrema, a fadiga muscular, seu corpo coberto de sangue, suor, feridas abertas, o seu corpo começa a colapsar, o seu corpo começa a entrar numa bagunça, não consegue mais respirar, já não tem mais sangue para bombear, e Jesus já começa a soluçar, eu imagino. Jesus já começa numa situação de morte. Cada movimento uma tortura, com a perda contínua daquele sangue, a tensão extrema para o seu corpo, o seu sistema circular, o seu coração vai batendo, até que chega o momento que o coração de Jesus para bater. Jesus olha para cima, olha para o seu Pai e diz: meu Pai, está consumado. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas, porque o nosso Redentor morreu, mas ele vive. O nosso Redentor ressurgiu dentre os mortos. O nosso Jesus venceu a morte. O nosso Jesus, ele sabia que você não venceria. O nosso Jesus sabia que eu não venceria. O nosso Jesus sabia que nenhum venceria, mas ele venceu por amor a você. É por você que Jesus desceu do céu, abriu mão da sua divindade. É por você que Deus abriu mão da sua deidade, do seu poder, da sua glória, para morrer por você. Que possamos enfrentar o dia de cabeça em pé e entender que se o nosso Jesus venceu o madeiro, eu há de vencer essa vida, em glória, em nome de Jesus. Nós não podemos se entregar à luta, não podemos nos entregar à adversidade, não podemos perecer no caminho. Nós vamos percorrer até o fim, e em nome de Jesus nós venceremos a adversidade. Em nome de Jesus nós venceremos toda dificuldade, porque se Jesus venceu o madeiro, o que é essa jornada para mim? Em nome de Jesus, querido, ao chegar em sua casa, bata os dois pés. Nós não somos supersticiosos, não tem direita nem esquerda, não, tem os dois. Em nome de Jesus, bata os dois pés e determine: a partir de hoje a minha vida será uma bênção, eu viverei uma bênção para a glória do Pai, em nome de Jesus. Quantas pessoas se entregam ao vício? Quantas pessoas se submetem à adversidade? Quantas pessoas se submetem e são vencidas pela doença? A doença pode até vencer o corpo físico, mas jamais derrubará o seu espírito. Em nome de Jesus, tenha fé, você vai vencer. Não podemos nos submeter a permitir que a adversidade do dia a dia nos derrube. Não podemos permitir que uma cara fechada acabe com o nosso dia. Que fraqueza é essa, querido? Levante, vá em frente. Quantas vezes o ser humano vai cair?
cair. O segredo está em levantar. Devemos levantar com fé e ter certeza que se Cristo venceu a morte, nós venceremos tudo para a glória dele, em nome dele. E assim tem que ser a nossa jornada, uma jornada de fé, uma jornada de certeza de que nós temos crido em Jesus de Nazaré. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.